Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Reserva Agrofloresta. E hoje dando seguimento aí da nossa série de vídeos aí que fala sobre sobrevivência, né? Sobrevivência, preparação, artes mateiras. Bom, antes de começar, explicar para vocês que as minhas mãos estão assim, pretas, não é por sujeira e também não é graxa, tá? Isso aqui é porque eu trabalhei hoje com vinho. E quando a gente trabalha com vinho, engarrafamento de vinho, limpar pipas e tudo, a gente fica com as mãos manchadas assim e ainda vai ficar uns 2, 3 dias. É que nem quando a gente faz o açaí Jussara, né? Quando a gente despolpa, a gente também mancha as mãos, tá? Mas hoje as minhas mãos são assim, não é por causa nem do açaí, nem por causa da mecânica, é por causa do vinho. Bom, para começar, depois do kit de primeiros socorros, que foi o nosso primeiro vídeo, tá? Que na minha opinião aí é o principal equipamento que a pessoa tem que ter e não se desgrudar dele, é um kit de primeiros socorros, ou um kit de sobrevivência, ou um kit de emergência. Tanto faz o nome que vocês usam, tá? Ele pode ser tudo uma coisa só, tá? No meu vocês viram que uma das coisas que tem dentro dele é uma bússola e uma carta topográfica, tá? Carta da minha região e uma bússola para mapas, tá? Por quê? Porque tanto eu uso aqui para mapeamento de trilhas, como é o caso que a gente vai fazer amanhã, uma incursão aí de um reconhecimento de trilhas, tá? Eu também posso usar numa situação real ali de uma busca e resgate, né, para saber orientar alguma aeronave para fazer algum pouso, como já aconteceu, tá? De passar alguma coordenada, tá? Então, o que eu quero hoje é dar uma geral em todos os equipamentos que a gente usa na orientação, tá? A primeira coisa na orientação é a gente conhecer o terreno, né? Conhecer o terreno, saber, né, ventos predominantes, para onde corre a água, para onde tem rodovias próximo, tá? Tem uma noção espacial, né? Como eu estou aqui na minha propriedade, quando eu vim morar para cá, eu, eu demorei para me acostumar à posição que nascia o sol. Por quê? Porque quando a gente entra aqui no vale, a gente faz uma meia volta. E a gente, no caminho, a gente não percebe, mas a gente volta. Então a gente pensa que o sol vai nascer num lado e quando a gente está aqui, acorda e nasce no outro. Então, com o conhecimento e os mapas, a gente tem muito mais chance de se orientar ali. Bom, para começar então, bússolas, tá? Essa bússola aqui, tá? É a bússola que fica no meu kit de primeiros socorros. É uma bússola leve, prática de usar e eficiente, né? Ela é muito eficiente. Para o que eu vou fazer, né? Meu kit de primeiros socorros, eu não preciso de uma bússola específica para mapeamentos. Eu posso usar uma bússola leve, tá? Então essa aqui é uma bússola para mapas, tá? É uma bússola chamada de limbo móvel. Limbo é essa parte aqui, ó, que é a escala da carta. Ele é móvel, então ele facilita muito na hora de tirar um azimuth, tá? O que é azimuth? Isso aí a gente vai ter que ver em outros vídeos. O assunto é muito complexo. Orientação e topografia e geografia é um assunto muito complexo, tá? Hoje eu vou dar essa pincelada por cima, tá? Então, voltando, essa aqui é uma bússola para mapas, bússola de limbo móvel, que eu consigo girar a escala. Ela tem uma escala fixa e uma móvel, tá? É usada para quê? Para orientação, para o esporte de orientação, né? Que aqui no Brasil ele é praticado muito pouco, tá? O esporte de orientação. Tem outros países aí como a Suíça. A Suíça aí é um esporte quase que nacional lá, a orientação. Tá? Então essa aqui é uma bússola leve, fácil de levar, tá? Ela tem até a cordinha aqui para pendurar no pescoço durante a corrida de orientação, né? A gente está correndo, tá com o dedão ali onde a gente está e tá se orientando com a bússola, tá? Dependendo do conhecimento da pessoa, pelo terreno ela nem usa a bússola, tá? Essa outra bússola aqui, ó, é uma bússola
chamada bússola de navegação, tá? Navegação tanto marítima quanto terrestre, tá? Por que ela é uma bússola para navegação? Porque eu vou olhando aqui, ela vai me dando a direção que eu estou indo, tá? E o limbo dela é fixo na agulha, tá? Ela não tem como eu registrar um azimuth para ir. Para eu ir para uma direção, eu tenho que ir virando o meu veículo, a minha embarcação, até chegar naquele azimuth. Tá? Ela tem um norte invertido, tá? Por isso que eu digo, a orientação é um assunto muito complexo. Ela tem um norte invertido em relação a esse, justamente por isso, tá? Quando a gente tiver aí uma oportunidade, eu vou fazer um vídeo só de bússola, um vídeo só de carta, tá? Então, isso aqui é uma bússola que vai no meu veículo ou em alguma embarcação, tá? É uma bússola de navegação, tá? Ela é uma bússola bem simples, dá para ver que ela é diferente, ó, da bússola para mapas, tá? Aqui, ó, eu tenho outro tipo de bússola, tá? É um tipo de bússola muito mais robusto, tá? Ele é feito em duralumínio, isso aqui é super forte, isso aqui aguenta uma pancada, tá? E quando ela tá com a tampa fechada, ela ainda trava a agulha para a agulha não ficar balançando aqui dentro, tá? Essa bússola aqui chama-se bússola para geologia, tá? Ou bússola do geólogo, ou bússola tipo Brunton, tá? Qual é a diferença dela? A diferença é que ela é mais robusta, né? Ela é feita mais para ir para trabalho de campo mesmo, tá? E além do azimuth, da direção que eu vou tirar com ela, tá? Ela tem ainda uma outra função, que é eu calcular a inclinação de a inclinação de um terreno, ou até mesmo usar ela para um tiro de artilharia aí, de canhão, tá? Então ela é uma bússola que vai me dar também o ângulo de inclinação, ó. Conforme eu calo a bolha aqui, eu tiro ângulos de elevação, tá? E isso aqui, essa bússola para mapas não tem. Algumas têm, essa aqui não tem. Tá? Outra coisa que eu já falei, que ela tem um botão aqui que trava a agulha quando ela fecha. Então, é uma bússola mesmo para trabalhar em mapeamento, trabalhar em campo, tá? Ganhei ela de uma professora de geografia e geologia, amiga minha. E tem outro modelo aqui que é quase que igual, tá? É quase igual essa daqui, tá? A única diferença é que essa aqui é uma bússola militar, tá? Mas qual que é a diferença de uma bússola de geólogo para uma bússola militar? A diferença é a escala dela aqui dentro não está em graus, tá? Você sabe que a circunferência completa aqui em graus dá 360 graus, é uma circunferência completa. Nessa bússola aqui, que é uma bússola militar, ela está em milésimos, tá? E o que significa isso? A circunferência completa dela é 6.400 milésimos, ou 6400, tá? Os 180 graus dela é 3200, é 3.200 milésimos, tá? 1 grau é 17,778 milésimos, tá? E o que significa isso? Que ela é muito mais precisa, tá? Por quê? Porque isso aqui é feita para levantamento topográfico de artilharia, né, no exército, ou até mesmo para tiro de obus, né? Que eu vou conseguir colocar ela no obus e saber o ângulo que ele está apontado, tá? Tanto o ângulo azimuth, horizontal, quanto o ângulo vertical, tá? Então esse aqui é o outro tipo de bússola. Outro tipo de bússola é um que tem aqui, ó, é uma bem pequenininha, que está aqui nesse outro instrumento, tá? Mas essa daqui, só para mostrar para vocês, é uma bússola que ela acompanha esse instrumento aqui, e é uma bússola bem simples, aquelas bússolas de chaveirinho, tá? Mas elas, mesmo ela sendo pequena, ela aponta para o mesmo local do norte, tá? Só para mostrar para vocês, esse aqui é um altímetro barômetro, tá? Ele serve para me dar altitude conforme a pressão atmosférica, né? Então é um barômetro, tá? Agora ele não está
Agora aqui está apontando quase 300 metros de altitude, tá? Mas eu estou a 270, tá? E por que essa variação? Porque a pressão está baixa e tá para chover, tá chovendo, né? A atmosfera tá com pressão baixa e ele dá essa diferença aí de pressão e marca um pouquinho mais alto, né? Mas como eu sei a altitude que eu tô aqui, eu sei que ele variou um pouco, tá? Bússola também a gente pode fazer, ó, até com uma agulha, tá? A gente pode imantar ela num ímã, tá? Ou até aqui com eletricidade estática, ó. Ficar aqui fazendo no mínimo 50 vezes no mesmo sentido, ó. Demora um pouquinho, tá? E botar em cima de uma folha, tá? Encher uma cumbuquinha com água, por isso que isso aqui tá aqui, ó. Encher uma cumbuquinha, ou até uma poça d'água no chão mesmo. Bota a folha, imanta a agulha e larga ela em cima da folha, tá? Ela vai se orientar na linha norte-sul. Tá? Isso chama-se uma bússola improvisada ali numa situação extrema de sobrevivência. Tá? De bússola é isso. Tem também o GPS, né? Que é o sistema de posicionamento global, né? Via satélite. Esse aqui já tem 24 anos. Tá? Esse aqui já tem 24 anos e ainda funciona. Ganhei de um amigão meu aí, meu canga no curso de sargento lá em Minas Gerais, lá na ESA. Que tirou o primeiro lugar, né? Eu fiquei em terceiro, mas ele, como tirou o primeiro lugar, ele ganhou um GPS. Depois ele me presenteou com esse GPS aí. Tá, então tem o GPS, que alguns têm um mapa incluído, outros não têm um mapa, vai te dar apenas a coordenada. E se tu não tiver um mapa, não vai ter como tu te orientar. Tá? Ele também dá velocidade, outras coisas, outros dados. Tá? Outro equipamento de orientação, ó, vamos passar primeiro para as cartas agora, muito importante. Qual é a diferença de mapa e cartas? Tá? Aqui eu tenho uma série aqui, ó, que eu separei com muita coisa aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Ó. A gente, mapas, o que é mapa? Isso aqui é um mapa do Rio Grande do Sul, um mapa regional de turismo. Ele é dividido em áreas de turismo. Tá? Esse é um mapa temático. Tá? Ele tem desenhos grandes, é um mapa temático. Tá? Serve também para orientação, né? A gente tem mapas também, aqui, esse aqui no caso é de bacia hidrográfica, essa aqui é da bacia do Rio Caí, eu também já fiz algum trabalho na bacia do Rio Caí. Tá? Temos mapas grandes, tipo esses que eu guardo antigo aqui de coleção, que mostram regiões, tipo aqui, lá, isso aqui é lá na Peru, alguma coisa assim. Tá. Tem mapas no caso, esse mapa aqui é um mapa da reserva biológica, da qual eu faço limite aqui com a reserva agrofloresta, né? Eu faço limite aqui com uma reserva biológica estadual, chamada Reserva Biológica Estadual da Serra Geral. Tá? E eu tenho um mapa dela, até para eu saber até onde eu posso ir na minha propriedade e não adentrar na reserva, que é proibido entrar na reserva. Tá? Eu já entrei algumas vezes junto com a SEMA. Tá? E temos as cartas topográficas. Tá? Cartas topográficas é além do mapa. Tá? Por quê? Porque ela te dá muita informação. Tá? Tanto informação de rodovias, rios, ela também dá informação vertical, ou seja, topográfica. Tá? Ela vai te mostrar o desenho, as altitudes, as curvas de nível. Tá? Nem eu falei, vou precisar de outro vídeo só para falar sobre cartas topográficas. Tá? Então a gente tem carta aqui, ó, 1 para 250 mil. A gente tem carta aqui topográfica 1 para 100 mil. Tá? Cartas topográficas 1 para 50 mil. Cartas topográficas 1 para 25 mil. Isso aí são escalas da carta. Tá? E essas aqui, que são do esporte de orientação, que eu fazia algumas provas, ele é 1 para 10 mil. Tá?
quanto menor esse número, mais detalhes eu vou ter na carta topográfica, tá? Essa daqui tem vários detalhes, que é uma carta topográfica para orientação, tá? Isso aqui, Fazenda Petim, nem me lembro onde é que é isso aqui, eu acho que lá pro lado de Eldorado do Sul, uma coisa assim. E aqui o Horto Florestal de São Leopoldo, ó. Tem a carta, daí tem todo um trabalho, né, de botar os prismas da orientação, né? O pessoal que faz o levantamento dos circuitos, e depois a gente sai com a bússola, tentando fazer todo o circuito o mais rápido possível. Esse é o esporte de orientação. Tá? Um detalhe aqui, ó, nessa carta aqui, ó, tem um risquinho brulado. Tá? O que é isso? Isso aqui é declinação magnética. Não adianta pegar uma carta e for fazer um mapeamento se tu não declinar a carta. Tá? Mas o que é declinar a carta? É muita informação, né? Então, na geografia, na geologia, a gente tem 3 nortes. Tá? Tem o norte verdadeiro ou geográfico, que é do alinhamento norte-sul, é onde existe a rotação da Terra. Tá? A gente tem o norte magnético, que é o norte que a ponta da agulha indica, tá? Que ele é levemente afastado do norte geográfico e varia ano a ano. Tá? E temos o norte de quadrícula, que é o norte da carta topográfica. Tá? Geralmente, os mapas e as cartas, o topo dela é o norte. Tá? Se não for, como nessas cartas aqui de orientação, ó, que é um pouquinho inclinadinho, ele vai indicar. Se não indicar, toda a parte de cima da carta do mapa é o norte. Isso por padronização. Mas voltando, o que é a declinação magnética? A declinação magnética é a diferença entre o norte geográfico para o norte magnético. Tá? E essa variação ela muda ano a ano, pouquinho, mas de tempo em tempo, todo ano a gente faz um cálculo chamado cálculo de declinação magnética. Tá? E esse cálculo vai fazer o quê? Vai me dar a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. E o que vai acontecer com isso? Toda medida que eu ler com a minha bússola, ele vai estar falando a mesma língua que a carta topográfica. Tá? Essa bússola aqui de geologia, ou essa daqui, bússola militar, ela tem um botãozinho aqui no lado, ó, uma fenda, que dá até com a unha aqui, dependendo da unha, ou com uma ferramentinha, uma ponta da faca, e a gente insere aqui na escala, no limbo, a declinação magnética, tá? Aqui eu calculei recentemente, tá entre 18 e 20 graus. Isso é uma baita diferença, tá? Na orientação. 20 graus aí é muita diferença. Tá? O que acontece se não cuidar isso aí? Acontece que a carta, eu vou orientar ela pelo norte, em vez de ela estar assim, ela vai estar assim. Tá? E se eu for em linha reta, eu vou ter toda essa diferença aí. Quanto mais eu andar com ângulo, maior vai ser a frente lá que eu vou errar. Tá? Então, para isso que eu tenho que declinar a carta, tá? Para também declinar a bússola, tá? Mas isso é muito assunto, tá? Hoje, que nem eu falei para vocês, quem tiver paciência, né, à medida do tempo aí que vai me sobrando, tá? Hoje, por exemplo, aí é quase 11 horas da noite, eu tô aí fazendo vídeo, tá? Por quê? Porque eu tô com esse material aqui, porque eu estou fazendo um mapeamento. Eu e um grupo de pessoas, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a gente está fazendo um mapeamento de trilhas para entrar na rede brasileira de trilhas de longo curso. Tá? Vamos botar Maquiné, que é o meu município aqui, nesse circuito de trilhas de longo curso. Tá? Então amanhã já vai ser feito um reconhecimento de um dia, né? E final do mês a gente vai fazer um reconhecimento de 2 dias para ir nas trilhas, levantar pontos, né? Fazer a manutenção e limpeza da trilha, tá? Que é para incluir Maquiné nesse circuito. Então, por isso que eu tô com todo esse equipamento aqui, tá? Fora isso que eu já dou essa instrução aí, eu trabalhei 10 anos no Exército com esse tipo de assunto, né? Que é a parte de topografia e direção de tiro de obus, né? De canhão. Então, eu tenho bastante esse material. Tá? Outros equipamentos que a gente usa para orientação, ó.
Celular ele tem um monte de aplicativo. Eu não uso nenhum. Eu não confio no celular, não gosto de usar. Mas para pegar alguma coordenada e depois conferir na carta, é válido. Tá? Por quê? Porque o celular ele pode cair, quebrar, molhar, perder sinal, tá? E ele não é um equipamento confiável de orientação, mas é um equipamento. Tá? Aqui é um outro equipamento curioso, é um curvímetro. Tá? Como amanhã, ou né, um exemplo, né, amanhã a gente vai fazer um percurso, esse percurso eu não vou fazer em linha reta, ele vai fazendo curvas. Então, esse instrumento aqui, ele vai andando na carta, conforme a trilha, e depois aqui ele vai me dar quanto que ele andou, tá? Exemplo, ele andou 10 centímetros, tá? Se ele andar 10 centímetros aqui, eu tenho que multiplicar pela escala da carta, por isso que eu tenho que saber a fórmula da escala, tá? Para saber a distância que eu percorri, tá? Então ele serve para qualquer mapa e qualquer escala. Ele tem a escala aqui, mas eu prefiro usar em centímetros e transformar pela escala. Tá? O que é a escala da carta? Tá? A escala é a relação entre a medida do terreno real com a medida do mapa ou da carta. Tá? Então, conforme a escala da carta, eu tenho muito mais detalhes, tá? Ou menos detalhes e mais amplo, uma visão mais ampla, como se fosse de maior altitude. Tá? Então, aqui eu também tenho escalímetros, tá? Para fazer leituras de distâncias. Tá? Distâncias, a gente tem 3 tipos de distâncias. A gente tem a distância horizontal, tá? Que a gente vai ler na carta. A gente vai ter a distância vertical, que a gente lê pela curva de nível, e a gente tem a distância inclinada, que a gente também calcula a distância inclinada. Tá? Por quê? Porque na carta ela é plana, mas no terreno, né, vai subindo, então a gente precisa saber várias coisas na orientação. Tá? Compasso também é importante na orientação, tá? Saber numa busca e resgate ali, ó, a pessoa anda em torno de, no meio do mato, digamos que ela tem uma noção de mato, ela vai andar em torno de 2, 3 km por hora, né? No mato é bem devagar mesmo, tá? Numa estrada é 4 km por hora, uma média de deslocamento. Então, se aquela pessoa está desaparecida na trilha, andando em torno de 2 km por hora, né? Dependendo do número de horas, eu consigo saber o raio onde essa pessoa vai estar. Ela vai estar ali em algum ponto desse raio aqui. Tá? Então, também é um equipamento de orientação. Tá? Esquadros, tá? Aqui o escalímetro maior. Tá? Isso aqui, ó, é a representação das curvas de nível. Tá? Isso aqui é só para vocês verem como tem assunto a parte de orientação. Tá? Isso aqui é uma representação do que a gente vê numa carta topográfica. A gente vê ela de cima com várias curvas de nível. Tá? E isso, cada curva de nível, é como se eu tirasse uma fatia do terreno. Ou seja, cada ponto dessa linha tem a mesma altitude. Tá? A gente não fala altura, a gente fala altitude. Por quê? Porque é em relação ao nível do mar. Tá? A gente fala altura quando é um paredão que a gente mede. Ele tem uma altura de 50 metros. A altura da cascata é 50 metros. Tá? Mas a altitude da cascata, aqui na propriedade, o topo dela lá, a altitude é 350 metros. Então tem diferença. Tá? Vou montar aqui porque não vai ser hoje que eu vou explicar isso para vocês. Tá? Mas isso aqui a gente chama de maquete ou terreno reduzido, que a gente usa para demonstrar como é que é as curvas de nível, as leis do modelado. Tá? Aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui, ó. Ganhamos companhia e a gatinha. Vou deixar aqui no chão para ela aparecer. Tá. Aqui, ó. Curvas de nível. Como ela tá na carta. E aqui a representação dela. Tá? Aqui a gente faz o perfil. Isso aqui chama-se perfil topográfico. Tá? Ele vai mostrar como que é o terreno com aquelas curvas de nível. Tá? E esse outro tipo de bússola aqui que eu me esqueci de mostrar, ó, essa bússola aqui, sabe para que é? Essa aqui ninguém sabe, né?
Essa aqui é a bússola de instrução, tá? Essa aqui é a bússola para demonstrar seta de navegação, agulha imantada, aqui o limbo, né? Aqui a parte de escala da carta, aqui o símbolo da orientação, símbolo do prisma, tá? As escalas, tá? Ó, isso aqui é uma bússola para instrução, tá? A gente chama isso aqui de meios auxiliares de instrução, tá? Que é justamente para a pessoa ter mais recursos para visualizar como é que funcionam as coisas. Tá? Material de anotação é muito importante, tá? Anotar tudo na orientação, até, não sei se vocês lembram no vídeo do kit de primeiros socorros, tem um minizinho, que pode ser pequeno mesmo, não tem problema, kit de anotação, que é um bloquinho pequeno, esses bloquinhos de tipo calendário de geladeira, né? A parte de trás dele é em branco. Então ele é bem pequenininho, é um bloquinho miniatura, tá? E um lápis pequeno, tá? Para que e o lápis por quê? Porque não vaza a tinta, tá? E qualquer coisa com a faca ali ou até raspando ele numa pedra a gente aponta ele, tá? Eu vou anotando, eu fui 1 hora na direção X, não consegui ir na direção X, eu vou ter que voltar, então eu vou aplicar o contra-azimuth, que é a direção oposta para sair daquela situação, tá? Então eu preciso um kit de material de anotação, tá? E se vocês perceberem, tudo que eu tenho, assim, no caso de mais específico, eu também tenho ele pequenininho lá no meu kit de emergência, ou kit de primeiros socorros, tá? Que inclusive amanhã vai para esse mapeamento, tá? Por quê? Porque a gente vai para um mapeamento, uma trilha de reconhecimento, tá? E eu preciso levar um kit de primeiros socorros, caso aconteça alguma coisa, a gente nunca está livre que aconteça, né? A gente sempre se cuida, mas tem que estar preparado, né? Ali tem aquela alimentação de emergência, caso bata a fome, né? E a gente tenha que voltar, vai voltar, né? Então, alimentação de emergência, a bússola, só que amanhã ela já vai comigo, já no meu bolso, tá? Tentar me lembrar de mais alguma coisa. Bom, eu acho que por hoje é isso, tá? Porque já tá tarde, tá? E a outra é só para não deixar também o pessoal aí sem o conteúdo, tá? Dessa parte de sobrevivência, tá? Lembrando que isso é um conteúdo que eu gosto muito e já trabalho aí há muito tempo nessa área, tá? Digamos que nessa parte de orientação, só na parte de orientação, eu já trabalho há 27 anos, tá? Que eu fiquei 10 anos no Exército trabalhando com esse tipo de instrução, né, de topografia, levantamento topográfico, direção de tiro, central de tiro, né, de obuts. E depois disso eu continuei com mapeamentos, dando cursos, né, e já faz 17 anos que eu saí do Exército. Então faz 27 anos que eu trabalho com orientação. Tá? Por isso que hoje eu quis fazer só esse chamariz, tá? Porque a gente vai dar continuidade, né, conforme o tempo, né? Porque aqui eu sempre digo aí que aqui a gente não brinca em serviço, né? Tem muito serviço aqui no sítio, tá? Agora começou a primavera, então já está na época de plantios, já comecei o plantio das batatas, né? Inhame, carás, dos milhos, abóbora, pimentão, isso tudo se planta no verão, né? Na primavera, né? No caso, né? Culturas de verão, tá? Eu estou sempre fazendo a manutenção das culturas de inverno, tá? Nesse caso, hoje aqui é o alho que eu tenho plantado. Então, acumulo o serviço tanto da agroecologia quanto da agroindústria, tá? Que é a parte aí que eu faço vinho, sucos, geleias. Então, hoje eu trabalhei com isso aí, tá? E sempre quando sobra um tempinho, eu gosto de falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto mesmo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E os próximos vídeos aí dá para entrar um pouco a mais no assunto, tá? E eu vou deixar uma brecha ainda, tá? Eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Vou deixar uma pergunta aí para vocês. Tá. Essa foto aqui, ó. A pergunta é: o que significa essa foto aqui? Tá?
Só para ilustrar, ela é uma foto de dentro do mato, tá? Por isso aqui, eu vou passar amanhã também. A gente vai estar passando no mato e vai ver essa cena aqui, tá? Vamos ver quem que sabe o que que é isso. E quem sabe aí deixa nos comentários aí, tá? Que daí vai me motivar aí a fazer o próximo vídeo, tá? Essa aqui é a minha apostila aí de topografia, tá? Leitura de cartas topográficas e orientação, tá? Por quê? Porque a carta topográfica é um processo de orientação. A bússola é outro e essa foto aqui indica outro processo de orientação. Então tá, vamos encerrar o expediente. E 11h10 da noite. E amanhã a gente vai fazer esse mapeamento aí. Espero que dê tudo certo. Vou fazer alguns vídeos também aí no meio do caminho. Claro que não dá para ficar parando toda hora para fazer vídeo, né? Até porque a gente vai estar abrindo a trilha também com facão, com foice. E fazendo algumas paradas para fazer um levantamento topográfico. E de pontos que a gente vai fazer a sinalização da trilha. Tá? E boa noite.